realmente do fim do mundo? Você já ouviu falar no relógio do juízo final? Cientistas alertam que estamos cada vez mais próximos do fim do mundo. Um grupo de cientistas aponta que o relógio do juízo final acelerou e que estamos cada vez mais próximos do apocalipse. Quando os ponteiros estiveram mais longe aí da meia-noite, né, que simbolicamente marcaria o fim do mundo, foi em 1991, 17 minutos, quando a Rússia e os Estados Unidos assinaram um acordo para a redução de armas de alta destruição, Megara. Porque há boatos que ele nunca esteve tão perto, pelo menos é o que está dizendo a nova atualização do chamado relógio do juízo final. Pela primeira vez na história, o relógio do juízo final marca que estão faltando 90 segundos para a meia-noite, o momento do apocalipse, em grande parte por causa da invasão russa à Ucrânia e o crescimento do risco de escalada nuclear. Este é o tipo de anúncio que nenhum cientista gostaria de fazer, mas a realidade se impõe. 90 seconds to midnight. 90 segundos para a meia-noite. O alerta do boletim dos cientistas atômicos indica que o mundo nunca esteve tão perto do fim como agora. A posição dos ponteiros do relógio é determinada após uma série de análises que medem a probabilidade de eventos catastróficos, como guerras nucleares, doenças epidêmicas e mudanças climáticas. A ideia do relógio é que seja uma espécie de analogia mesmo, para que chame a atenção das pessoas, as pessoas consigam acompanhar esse tempo, e dá para perceber nos últimos anos como esse tempo vem sendo reduzido, principalmente com tudo que vem acontecendo, como o Américo muito bem falou. O ajuste anterior ocorreu em 2020, quando os ponteiros passaram a marcar 100 segundos por causa da ameaça da pandemia. 2 anos depois, a escalada de tensão entre Ucrânia e a Rússia teve peso significativo na tomada desta decisão. Com o relógio do juízo final agora pensado e intencionalmente marcando 90 segundos para a meia-noite, realmente não há tempo a perder. Eu não sei se vocês em janeiro viram essa notícia que apareceu aí em alguns jornais, né? Dizia lá, o relógio do fim do mundo foi adiantado para 90 segundos para meia-noite. Na verdade, esse nome Doomsday, em inglês, significa o dia da maldição, o dia da destruição. E também pode ser traduzido como o dia do fim do mundo, né? É o dia que eles acham que o mundo seria destruído. E cada vez que esse problema no mundo acontece, eles vão mudando os ponteiros do relógio. São alguns cientistas que fazem isso, baseados nas notícias, nas coisas que acontecem. E a BBC News, em português, disse assim, porque o relógio do juízo final está mais perto do que nunca do apocalipse. Interessante que o jornal usou 3 palavras que estão na Bíblia, ou que a gente usa. Juízo final e apocalipse. Interessante. Vocês sabem que a Bíblia, ela é assim uma linha do tempo, né? Ela começa lá no Gênesis. Na verdade não começa no Gênesis, começa no Apocalipse capítulo 12. Vocês vão ver isso na lição dessa semana. Mas, porque fala ali da queda de Satanás, que aconteceu antes da criação. Mas se a gente olhar a Bíblia como um todo, ela começa no Gênesis, na criação, e termina no Apocalipse, com a volta de Jesus. Bem, não termina com a volta de Jesus. Tem um período de 1000 anos ainda, que é descrito ali no Apocalipse. Acontece uma série de coisas, e ainda depois disso ele escreve uns acontecimentos aqui na Terra. É impressionante esse livro. Eu gosto muito de Bíblia, sabe? Onde eu vou, se tem uma Bíblia diferente, eu tento comprar aquela Bíblia. Ainda que eu não consiga ler. Eu tenho umas Bíblias lá que parecem assim um monte de ferradura para cima, para baixo, que é a língua da Etiópia, né? A escrita deles parece umas ferradurazinhas assim. Tem uma da Armênia, parece um monte de bonequinho assim, sabe? Uns bonequinhos para lá, uns bonequinhos para cá. Eu falo, gente, como é que eles leem essas coisas, né? Mas, obviamente, eu tenho algumas Bíblias que eu consigo ler e já li, né?
a Bíblia em português. E quando eu gosto muito, eu leio mais de uma vez. Porque eu gosto de ler cada vez numa versão diferente, né? Então, às vezes, eu compro uma assim, numa versão bem diferente, um jeito diferente. Por exemplo, eu estive em Curitiba e entrei num sebo e tinha uma Bíblia católica. Eu falei, vou comprar essa Bíblia católica e vou ler. Aí eu li a Bíblia católica. Interessante. De vez em quando eu entro num sebo. Eu entrei aqui num sebo ano passado, comprei outra Bíblia católica, né? Diferente essa. Essa é a Bíblia pastoral. Tem ali as falas que você fala dentro da Igreja Católica. É interessante, né? O conhecimento. E, obviamente, a Bíblia em línguas que eu consigo ler, né? O russo, porque a gente foi para a região da Ucrânia, onde se fala russo. Eu, obviamente, comprei uma Bíblia em russo e estava difícil de ler aquele negócio, viu? Porque é russo mesmo, não é fácil mesmo não. Aí eu falei, quem sabe se eu for copiando, obrigado, se eu for copiando a Bíblia, aí eu consigo aprender, né? E aí eu fui copiando o livro de Gênesis, comecei lá com Gênesis capítulo 1 e fui copiando, nossa, e ainda copiar naquelas letras russas. Aí fica mais soviético ainda. É complicado mesmo. Mas veja, aí diz aí, o relógio do juízo final, uma iniciativa que visa alertar a humanidade sobre os maiores perigos que existem, está ainda mais perto da meia-noite. Nossa, o negócio que os cientistas dizem é que está próximo do Apocalipse. Apareceu assim, entenda os motivos que fizeram o relógio do juízo avançar mais ainda. E na CNN apareceu assim, relógio do juízo final acelera. E o mundo fica mais perto do Apocalipse. Aliás, esse acelera me deixou pensativo, porque parece que o tempo está passando muito rápido. Olha, a lição era para ter 13 semanas, só teve 12 esse aqui, né? O trimestre está mais curto. Não, brincadeira, às vezes acontece isso mesmo. Mas olha, nós já estamos aqui entrando no mês de abril. E já vou ficar mais velho de novo, esse que é o problema. Mas eu não fico triste, porque está chegando o dia que eu vou ficar mais novo de novo. Vocês entenderam, né? Ah, sim, vai ter o dia que a gente vai ficar mais novo de novo. A Bíblia diz que tudo vai ser renovado. Inclusive, o nosso músculo, em vez de ir para baixo, começa a subir de novo. Isso é uma maravilha, né? Bom, aqui é uma sequência de como esse relógio está caminhando, desde 2010. E ele vem se movimentando, tá vendo? Ali ele estava a 5 minutos, 6 minutos em 2010, e está chegando mais perto, ó. Está quase na meia-noite. Não estou falando de Bíblia, não, nem de gente religiosa. É uns cientistas aí que estão achando isso aí. E tem gente que fala assim, não, esse negócio de volta de Jesus vai demorar muito ainda. Né? Mas tem muito adventista que acredita que a volta de Jesus está próxima. E quando eu digo adventista, não estou dizendo adventista do 7º dia. Eu descobri nessa minha vida que existem adventistas católicos. Existem adventistas da Assembleia. Existem adventistas cristãos do Brasil. Existem adventistas pentecostais. Porque o que é adventista? O que é adventista? Está esperando a volta de Jesus. E normalmente os cristãos estão esperando. Eu descobri, inclusive, que os maometanos, os muçulmanos, eles acreditam na volta de Jesus. Olha que coisa interessante. Eles não acreditam em Jesus como Messias, mas acreditam na volta de Jesus. Esse negócio é meio diferente, interessante. Mas acreditam, né? E o relógio vai se aproximando, mais e mais. Alguns trechinhos da notícia me chamaram a atenção porque eles disseram que com a guerra da Ucrânia, essa tensão toda faz com que o relógio vá chegando mais perto do fim do mundo. São sinais. Isso me leva a pensar a outros sinais que tem na Bíblia. Vocês se lembram que a Bíblia fala assim?
Jesus fala assim, olha, inclusive ele fala para um pessoal que entendia de Bíblia. Vocês olham para a figueira e vê quando é que ela vai dar frutos, e vocês não conseguem reconhecer quando a vinda do Senhor está próxima? Não está lá na Bíblia? Estou falando com as minhas palavras aqui, né? Ou então, ele diz assim, vocês olham para o céu e falam assim, vai chover, e não sabem reconhecer os sinais. E é impressionante, porque tem algumas pessoas que parecem que não estão reconhecendo os sinais, né? Nós tivemos uns sinais muito fortes, muito marcantes. Lá na África, quando começou esse negócio da pandemia, chegou um momento que eu achei que não ia voltar mais. Falei, eu vou esperar Jesus aqui mesmo. Não volto mais para o Brasil. Não vou mais ver Nova Friburgo, né? Vou ver a Nova Jerusalém. Bom, até que seria bom, né? Mas deu uma angústia, sabe? Porque os aviões pararam de voar, só tinha avião de carga, e assim mesmo alguns. A gente não podia sair do condomínio onde a gente morava, tinha que receber as coisas, e era um medo danado de pegar tal doença, né? Eu lembro de um pastor que tinha ido para a América, e aí estourou o negócio da pandemia. E ele voltou uns 20 dias depois. Estava tudo fechado, conseguiu lá o último voo que ainda chegou no Quênia. E aí a notícia, olha, o pastor fulano que estava nos Estados Unidos voltou. Falou, é? Eu falei, ixi, será que ele pegou esse bicho aí pelo meio do caminho, né? Aí ele foi no escritório dele, coitado, lá, pegar alguma coisa. Não tinha ninguém no escritório, estava tudo fechado. Mas um outro teve a ideia também de ir lá buscar um negócio. E quando viu o pastor, ele disse que vinha andando assim, quando viu o pastor, olhou. Aí ele falou assim, meu amigo, não estou leproso não estou doente, já passou o negócio, já fiz teste, tudo, está tudo certo, né? Mas o sujeito tomou um susto ali, né? É um tal de lavar tudo, né? Impressionante. Eu comecei até a criar, assim, na minha mente, algumas maneiras de sair da África. Eu fiquei pensando assim, de repente eu vou para a Etiópia. A Etiópia não fechou o aeroporto. É 2.000 quilômetros, mas acho que dá para encarar. Mas tem um deserto no meio, vai ser meio complicado. Acho que, felizmente, né, as coisas começaram pouco a pouco a voltar ao normal, mas eu lembro a primeira vez que a gente veio ao Brasil, depois da pandemia, foi em, acho que 2020. Nossa vida, me deram 2 luvas para usar no avião, um negócio que tapava a cara assim, e mais uma máscara, e não podia tirar aquele negócio, né? Era o avião vazio, dava para todo mundo dormir assim, nos bancos, não tinha quase ninguém no avião, né? Tinha uns chineses lá que estavam tão com medo que usava assim um macacão, parecia que iam para a lua, né? Um negócio tudo branco, né? Um medo danado de pegar tal doença. Então os cientistas começaram a pensar que era o fim do mundo, e eu também comecei a pensar, porque a gente nunca viu esse tipo de coisa, né? Uma coisa diferente. E a guerra da Ucrânia, ela trouxe isso aí. Agora nós estamos nesse relógio a 90 segundos do fim do mundo. Mas vocês sabem, né? 90 segundos passa rápido, hein? Eu já falei mais 90 segundos aqui, né? Mas olha, eu fui procurar a história do relógio. Porque já que a gente está falando de tempo, como é que o homem começou a marcar esse negócio de tempo? E eu descobri interessante alguns relógios do passado, sabe? Relógio de sol, relógio d'água, relógio de areia, tem de tudo. E se você ler a Bíblia, por exemplo, a morte de Jesus conta até a hora que ele morreu, não é? Fala, olha, era a hora tal, né? A gente calcula para o dia de hoje e ia lá para as 3 da tarde, né? Ah, o julgamento, como é que foi? Quando é que as mulheres foram ao sepulcro? Fala lá no livro de Lucas, né? Descrição de tempo. O homem gosta desse negócio de tempo, não gosta? A gente está sempre aqui olhando para o relógio. Agora não é mais relógio, agora é o celular, né? Você olha no celular e tal. Porque o celular é mais difícil de atrasar e de adiantar, ele fica ligado lá com o satélite, né? Então fica mais fácil. Então, quando você olha os relógios, você fica pensando, quem criou o tempo? E você percebe que tem um Criador, o Criador do tempo. E a Bíblia menciona quem foi esse Criador. Olha aí, Salmo 104, 19 diz que Deus fez a lua para marcar o tempo. E o sol conhece a hora do seu ocaso. E isso marca um dia, né? Também diz a Bíblia que Deus fez
Deus de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos pré-estabelecidos e o limite de sua criação. Ou seja, Deus criou o tempo, lá no princípio. Criou o dia, a gente vê lá, houve tarde, manhã, o primeiro dia. Disse Deus, haja luzeiros no firmamento, separar entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para estações, para dias e anos. Gênesis 1, verso 14. Agora, é interessante que Deus também não criou apenas o dia. Ele criou as fases da lua. E através das fases da lua, a gente conhece o quê? O mês. No mês você tem 4 fases na lua. E realmente, né, a lua vai mudando, né? As fases. E com isso a gente sabe o mês. E através, por exemplo, das estações do ano, nós temos o ano inteiro. Primavera, verão, outono, inverno. Isso vai fazendo um ciclo, né? E você conhece. Nós estamos agora aí no outono. Agora, para Deus, o tempo é um pouco diferente. 2 Pedro diz assim, um dia para Deus é como se fosse o quê? 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Para Ele não... Ele criou o nosso tempo aqui. Porque Ele queria conversar com a gente baseado no nosso tempo. Para a gente entender o tempo dele. E tem gente que tem escrito livro aí, ó. Esse aí é um cientista famoso, né? Ele escreveu Uma Breve História do Tempo. Tem gente que escreveu livros como se fosse possível viajar no tempo. E inventaram até umas máquinas, não sei se funciona, viu? Mas nos filmes funciona. As máquinas que levam você para o passado ou para o futuro. Você escolhe para onde você quer ir. E eu fico curioso quando aconteceu cada coisa aqui na Bíblia, sabe? Eu tenho uma Bíblia, a minha esposa está lendo essa mesma Bíblia que eu comprei uma para ela. É a Bíblia Arqueológica. Ela mostra assim mais ou menos o tempo que aconteceu e alguns eventos ali onde aconteceram e tal. E eu descobri esse site que aparece a linha do tempo na Bíblia. Quem fez foi o pastor Doug Batchelor, ou a equipe dele, do Amazing Facts. Então é interessante porque ali você consegue visualizar mais ou menos quando aconteceu a criação, o dilúvio, e assim vem. É uma linha do tempo completa, com os dados ali. Muito interessante a linha do tempo que é colocado ali. E como eu disse para vocês, a Bíblia é uma linha do tempo, né? Você tem aí, começando lá no Gênesis, na criação, indo até o Apocalipse, a volta de Jesus, um novo céu, uma nova terra. E Deus se comunica através do tempo. Ele diz assim, lembrai-vos das coisas passadas de antigamente, ou da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E o livro de Amós diz que Deus não faz nada sem avisar. Ele diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre avisa o que ele vai fazer. E quando eu olho na Bíblia, eu gosto de ver as coisas que Deus avisou. Por exemplo, o dilúvio. Deus chega para Noé e fala assim, Noé, vem cá. Não dá mais, a coisa está feia. O pessoal está matando demais, o pessoal está violento, o pessoal está destruindo tudo, a prostituição está terrível. Não estou falando de agora não, estou falando lá dos dias de Noé, que Deus falou para ele. E aí fala para ele, olha, é o seguinte, eu vou ter que destruir a terra. Não vou destruir agora, vou dar um período de graça para eles de 120 anos, tá bom? Agora, faz uma arca. Se alguém quiser salvar, entra nessa arca aí. Noé falou, é 120 anos? Tá bom, senhor. Quando estiver chegando aí, faltando uns 10 anos, eu começo a preparar essa arca. Foi assim que Noé fez? Não, ele começou a trabalhar nessa arca. E começou a contar para os outros também, ó.
Deus falou, hein? Vai acontecer. Infelizmente, a maioria não acreditou. Abraão, Deus chegou para ele e falou assim, Abraão, está vendo essa terra aqui? Ó? Vai ser sua. Mas não agora, daqui 400 anos. Ele chegou lá para o copeiro e o padeiro de Faraó e deu 3 dias para cada um. Um para bênção, o outro, infelizmente, para maldição, né? Para o Faraó, 7 anos de bênção, 7 anos de maldição. Para Israel, vocês vão andar 40 anos nesse deserto aqui. O livro de Jeremias, ele fala assim, ó, vocês vão ser presos, vai lá para a Babilônia, mas isso vai ser 70 anos só. Depois vocês voltam. Nabucodonosor, ele avisou também os 7 anos de loucura que ele tinha, né? Porque Deus não faz nada sem avisar. Deus sempre avisa. E quando ele avisa, sempre se cumpre. A coisa acontece. Se ele diz que vai voltar, vai voltar. Aliás, o Pedro diz assim, alguns acham que está demorando muito. E é verdade, né? Mas Deus é benigno para convosco. E de repente está estendendo um pouco esse tempo. E aí eu fiquei perguntando, sabe, aonde estamos nessa linha do tempo aí? Será que estamos assim mais próximo da volta de Jesus? Estamos pelo meio? Estamos aí uns 80% de caminhada, 90, 95. E a gente vai olhando as profecias da Bíblia, vamos olhando os sinais que Jesus deixou em Mateus 24, em Lucas 21, e a própria revista Adventista fez uma pergunta, foi em 2017, eu pus aí, onde estamos no cronograma profético? Será que alguém realmente sabe? E aí nessa revista Adventista, eles colocam no final assim, como podemos saber que estamos chegando ao fim? E, obviamente, a resposta é pelas profecias e pelos sinais. Não é? Não, eu sei que o dia e a hora ninguém sabe. E isso a gente sabe, eu nem sei se vou colocar os textos, mas os textos estão aí. Mas o que ele está falando, que a gente pode saber o quê? A proximidade, não é? A gente sabe que a linha começou lá na criação. A criação de Adão e Eva. Aí depois nós tivemos o problema do pecado. Quanto tempo passou desde a criação de Adão até o pecado? Não está escrito na Bíblia. Mas meu pai dizia que era 33 anos e meio. E outras pessoas dizem também que seria, porque foi a idade de Jesus na terra. E tem lógica. O primeiro Adão viveu no bem bom, enquanto o segundo Adão viveu no bem mal, né? E sofreu o mesmo período de tempo daquele que não sofreu, que foi Adão. Bom, não está na Bíblia, mas faz sentido, né? Foi o tempo que Jesus esteve na terra, aqui, 33 anos e meio. Pode ser, pode não ser, mas isso não vem ao caso, né? Os judeus dizem que foi cerca de 30 anos. Então, eles estão ali, bem próximo do número, né? E aí aparece a primeira profecia da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, verso 15, onde Deus promete um Salvador, que viria destruir o quê? A serpente. A Bíblia diz que a serpente iria ferir o calcanhar desse Salvador, de Jesus, mas que ele seria esmagado, a cabeça seria esmagada. Foi então que Deus criou o que nós chamamos de plano da redenção. Aí nós temos aí um trechinho de Ellen White, né, onde ela fala que foi a primeira indicação da redenção, ou desse plano da redenção, né? Foi a primeira profecia. Vou passar também o próximo aqui, é uma continuação, onde Ellen White diz que isso foi passado para os nossos primeiros pais, esse plano, e que haveria o que? Um período de graça. Vocês percebem que Deus concede um período de graça para todos? No período do dilúvio houve um período de graça, era 120 anos.
Até Satanás teve um período de graça. O período de graça, de acordo com Ellen White, se encerrou quando ele executou a Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas ele ainda tem um período de vida aqui, também determinado. Há um período determinado para o seu julgamento final e execução. Esse é o plano da redenção. O plano da redenção, irmãos, é um plano lógico. O que é um plano? Um plano é quando você coloca tudo nesse plano. Por exemplo, você vai viajar. Então você planeja a viagem, especialmente quando é uma viagem longa. Eu pretendo em maio visitar meu filho que está em Manaus, que está em Tefé, no Amazonas. É pastor lá. Então já planejei, tem um dia da viagem. No meu caso tem o dia da viagem, o dia da ida e o dia da volta, né? Já planejei mais ou menos que eu vou levar uma mala, que vai ser despachada e alguma coisa mais numa malinha, em cima no avião, porque a viagem é longa, né? Já fico imaginando o que vai acontecer lá, né? Dessa vez, por exemplo, a gente planejou para vir para Friburgo. O plano não deu muito certo no começo, era para vir num dia, veio no dia seguinte, mas foi adaptado. Às vezes o plano aqui na Terra tem umas adaptações, né? E logo que nós chegamos ali em Cachoeiras de Macacu, a gente viu as montanhas da Terra Prometida, assim, né? Puxa vida, que beleza! Eu me lembro que uma vez, quando a Novo Tempo estava aqui ainda, vieram 2 pastores do Está Escrito. Um, eu lembro o nome, é o pastor Royce Williams. Foi um dos fundadores do Está Escrito. E o outro era um pastor português que também trabalhava no Está Escrito. E eu fui levá-los para São Paulo. Na verdade, eu ia levar para o Rio de Janeiro, eles tinham um voo do Rio para São Paulo. E aí eu pensei, eu deixo eles no hotel lá, e aí eu vou para São Paulo e pego eles no aeroporto lá, né? Para eles terem que comandar lá para São Paulo. E aí, quando eu comecei a rodar aqui pela Terefri, tem assim uns lugares, tem umas montanhas bonitas, né? E eles olharam e falaram assim, Jonathan, você sabe que tem gente que cobra por um passeio como esse que está fazendo com a gente? Eu falei, sei, vou apresentar a conta só no final da viagem. Eles riram bastante, né? Mas é verdade, muita gente paga para ver o que vocês veem todo dia aqui, né? Nós tivemos o privilégio de visitar alguns lugares, a gente fica assim, né? Visitamos Jerusalém. Quanta gente mora lá? Passa nos lugares, nem liga mais, nem olha. A gente passa, né? Quer tocar, né? Encostar, sentir, né? Porque, e um plano da redenção, Deus também colocou esse plano explícito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nesse plano, Jesus tinha data para nascer, Jesus tinha data para morrer, Jesus tinha data para ser batizado. Tudo estava lá, no plano. E alguns querem fazer eu acreditar que Jesus não tem data para voltar. Não, mas que pode, é um plano. Se ele tinha data para nascer, data para ser batizado, data para morrer, será que a volta de Cristo vai ser assim no estilo... É hoje, vamos lá anjos, vamos voltar. Não pode ser assim, não é? Deus sempre planeja as coisas. Eu posso não saber a data, não é verdade? Mas sabem, existe um livro escrito por Ellen White chamado Primeiros Escritos, e também num outro chamado Testemunhos Seletos, que ela diz que até o dia, a hora, Deus vai falar. Não falou ainda, mas vai chegar um momento em que ele vai dizer o dia e a hora também. Deixa eu mostrar alguma coisa aqui. Quando você estuda esse diagrama das 2.300 tardes e manhãs, você percebe que Daniel já tinha profetizado as datas que ocorreriam o nascimento, o batismo, a morte de Jesus Cristo e até mesmo o início do julgamento, que começou em 1844. Se vocês não leram esse livro aqui,
Esse é o desejado de todas as nações. Vale a pena ler, viu? Na verdade, logo no comecinho, aqui tem um marquinho amarelo. Tem alguns lugares aqui, algumas datas são meio aleatórias, né? Não dá assim exatamente. Mas olha o que diz aqui. Diz assim que, está na página, nesse livro aqui está na página 28, mas às vezes muda de livro para livro. Diz assim: como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Oh, o relógio de Deus é perfeito. Quando terminou 120 anos de Noé, o que aconteceu? Veio o quê? O dilúvio. Quando deu 40 anos do povo de Israel no deserto, o que aconteceu? Entraram na terra. Quando deu 70 anos de cativeiro babilônico, o que aconteceu? A primeira leva voltou para Jerusalém. Quando acabou os 7 anos de fartura lá no Egito, começou os 7 anos de pobreza, né? De dificuldade. E aqui fala assim, a respeito da primeira vinda de Jesus. Assim, nos divinos conselhos fora determinada a hora da vinda de Cristo, a primeira vinda. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Olha, então Jesus tinha uma hora exata. Vocês se lembram, quando você lê assim a história de Jesus? Os discípulos falaram assim: Senhor, vamos para Jerusalém? Ele falou: ainda não chegou a minha hora. Vamos não. Aí ele está lá perto de Jericó, e aí ele fala assim: bom, vamos para Jerusalém. Ele falou: Senhor, o negócio está feio lá. Vou matar o senhor e vou matar a gente também. Ele falou assim: minha hora é chegada. Então, chegou a hora. Então, Jesus veio em cima de um cronograma na primeira vinda de Jesus. E a segunda acontece a mesma coisa. Existe um cronograma. Existem profecias que apontam isso. Na verdade, o livro de Gálatas diz assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Né? E quando você lê na Bíblia da linguagem de hoje, diz assim: quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho. Era o tempo da vinda de Jesus. Aquele era o tempo certo. E vou dizer para vocês, está chegando o tempo certo da segunda vinda de Jesus. E não é para ficar assim apavorado, né? Porque realmente a Bíblia fala que vai haver um período de tribulação qual nunca houve. Então não chegou, a pandemia não foi ainda esse período, né? Foi o princípio das dores. A tribulação ainda vai chegar. Mas a boa notícia é que Lucas diz assim: ao começarem a acontecer essas coisas, não é para ficar triste, é para fazer o quê? Levantai as vossas cabeças e fiquem alegres, porque a vossa redenção se aproxima. Está lá em São Lucas capítulo 21. Deus é bom demais. Temos as profecias da Bíblia, e nessas profecias da Bíblia a gente sabe em que tempo a gente está vivendo. Vocês se lembram, por exemplo, de uma profecia que está na Bíblia, em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3? É a profecia das 7 igrejas. Ellen White diz que essas 7 igrejas indicam a condição da igreja desde a época de Cristo até o tempo do fim. Mas também o período de tempo das igrejas. Começa com a igreja de Éfeso e termina com a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. Que período que a gente está vivendo? Laodiceia. Essa é a penúltima? Não. É nesse período que Jesus vai voltar. Então, por isso que eu posso dizer que chegou a hora da volta de Jesus. Não vai ter assim, Laodiceia 2, Laodiceia o retorno, que eles fazem nos filmes aí, né? Não, é Laodiceia e acabou mesmo, né? E o pior é que diz que essa igreja tem uns probleminhas, entendeu?
Eu tenho notado isso mesmo. Na igreja. O meu problema é que eu faço parte da igreja, então é em mim também, entendeu? Todos nós temos problemas. Alguns mais, outros menos. Em alguns lugares a coisa está bem feia, viu? Bem complicada. Tem gente que quer fazer a igreja do jeito dele, né? Aí muda uma série de coisas, né? O que antes não podia, que era terminantemente proibido pela Bíblia, passa a ser assim, tolerado, depois passa a ser aceito e chega até a ser incentivado. É um negócio impressionante esse negócio. Está acontecendo no mundo hoje em dia. Não fora da igreja, dentro da igreja. Eu estive visitando a Europa e eu lembro que a gente esteve na Holanda e eu preguei numa igreja lá no sábado. E eu falei assim, olha, a Europa está precisando de missionários. A África já não precisa mais não, quem precisa é a Europa. Na verdade, a África, irmãos, eu trabalhei na divisão Centro-Leste Africana 7 anos. A divisão Centro-Leste Africana é a maior divisão do mundo. São quase 5 milhões de membros. Ou seja, 20% da igreja está ali. 20% da igreja no mundo está lá. As pessoas estão se batizando. Claro que também tem problema, né? Como em todo lugar. Mas ainda tem lugares que os problemas são tão graves como outros. Nós estivemos, por exemplo, trabalhando na região da Ucrânia. E ali, quando batiza as pessoas, o número é pequeno, né? Eu visitei uniões, eu fui na União da Geórgia. 1.300 membros na União inteira. A Ucrânia, o maior número de adventistas ali naquela região, está na Ucrânia, 60 mil membros. É a maior. Depois vem a Rússia, 45 mil membros. Depois vem os outros, menos gente ainda, né? Tem união que é menor do que muita igreja no Brasil. E umas pessoas muito apegadas ao ateísmo ainda. Não acreditam, né? Vieram ali da época do soviética, o socialismo, né? Que Deus foi excluído. Muito medo de tudo. Eu me lembro que eu estava em Rostov-on-Don, na Rússia, e eu tinha um livro missionário na mão, era um Caminho a Cristo, em russo. E eu falei, eu vou esquecer esse livro aqui, né, no banco. Alguém vai achar. O Espírito Santo vai dirigir a pessoa que vai achar esse livro, aqui no aeroporto. E aí eu deixei o livro do lado. Quando chegou a hora, estava chegando a hora do avião, eu levantei, e o pastor que estava comigo olhou assim e falou assim, você vai deixar o livro aí? Eu falei, vou. Ele falou, não, acho melhor não. Eu falei, mas por quê? E eu percebi que ele estava com medo, né? Ele era da velha guarda, faleceu não faz muito tempo. Eu falei, acho melhor não deixar. Eu falei, não, mas eu esqueci, pastor. Se alguém falou, você esqueceu? Eu falei, muito obrigado, eu pego de volta, não tem problema. Mas esse é o medo que existe em alguns países por lá. Aí, para não ofendê-lo, eu peguei o livro, esqueci no avião. Ele nem viu que eu esqueci, mas eu esqueci no avião, entendeu? Eu tinha que esquecer em algum lugar aquele livro, né? Porque muitas vezes se oferece o livro, eles não pegam. E comigo, eu lembro que a Priscila pegou alguns livros, foi querer entregar no ônibus. Obrigado, obrigado. Aí a gente começou a esquecer, né? Quem sabe esquecendo alguém pega. Eles só pegam se eles te conhecem mesmo. Aí te conhece, né? É um freguês lá num lugar que eu comprava sempre castanha, uva passa. Lá eu dei o livro e o rapaz era do Cazaquistão. Ele aceitou o livro, pegou o livro. Se leu, aí já é outra história. Então, irmãos, nós estamos nos aproximando do tempo do fim. Em alguns lugares ainda as coisas são difíceis. Outros lugares são mais fáceis. Uns lugares você tem bastante liberdade. Outros lugares você não tem tanta liberdade assim. E hoje à tarde nós vamos trabalhar um pouco sobre esse relógio do tempo da Bíblia.
não do fim do mundo lá dos cientistas. Nós vamos tentar dar uma olhada rápida sobre o que a Bíblia fala sobre o tempo da volta de Jesus. E vou olhar esse outro livrinho aqui, ó, chamado O Grande Conflito. Já ouviram falar dele? Ah, já ouviram, né? Esse livro é impressionante. É outra linha do tempo. Se vocês entrarem no meu canal no YouTube, o nome do canal é Chegou a Hora, procura lá. Eu fiz um vídeo sobre esse livro aqui, A Linha do Tempo do Grande Conflito. Ou O Grande Conflito e os 6.000 anos. Ou Ellen White e os 6.000 anos. Vocês vão encontrar lá. Usando esse livro aqui. Não foi bem esse aqui não, que eu já peguei aquele cinzinha que mudou a cor. Irmãos, nós vamos fazer um trato. Hoje à tarde, se vocês são curiosos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é só vocês que são curiosos, não. Houve uma ocasião que Daniel, capítulo 12, Daniel estava assim, e ele ouviu assim sobre a volta de Jesus. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, a volta de Jesus. E aí Jesus estava assim em cima do rio. De um lado tinha um anjo, do outro lado tinha outro anjo, e o anjo ficou tão curioso com aquilo e falou assim: Senhor, quando acontecerão essas maravilhas? Anjo curioso, perguntando para Jesus quando seria a volta de Jesus. Olha. Então o anjo também é curioso, né? E eu lembro dos discípulos lá em São Mateus capítulo 24, eles são sentados assim no Monte das Oliveiras e falam assim: Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Que sinal vai haver da tua vinda? E Jesus não falou para eles ficarem quietinhos, não. Deu alguns sinais, né? Então, se vocês são curiosos, como o anjo de Daniel 12, e são curiosos como os discípulos, hoje às 4 horas a gente continua mais um pouco aqui, né? E vamos tentar fazer uma overdose das profecias, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse livro aqui, O Grande Conflito, ele fala assim: venha quando vier, o fim virá de improviso para os ímpios. Ué? É só para os ímpios que é de improviso? É. Porque o apóstolo Paulo fala lá aos Tessalonicenses assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia vos apanhe de surpresa. Ué, então, para o cristão que estuda as profecias, não vai ser surpresa. E ele vai estar esperando. Tem algum conhecimento aí que talvez alguém não sabe. Eu lembro que eu preguei na Angola e falei assim para os irmãos: o pastor já disse para vocês aqui, o pastor estava sentado assim, o pastor já disse para vocês o dia da volta de Jesus? E eles ficaram assim: não. Eu falei: pastor, que vergonha. O senhor não contou para eles ainda? E o pastor mais assustado ainda, né? Eu estava brincando com ele viu depois que eu estava brincando e eles riram, né? Sabe, você pode não saber o dia, a hora, mas a proximidade, pelos sinais que estão na Bíblia, é possível saber. E se você não sabe, você vai ser enganado como ímpio.